Agosto, mês das vocações, mês vocacional. Mas o que significa isso? Por que a igreja nos convida a pensar na vocação, nas vocações? O que Deus quer de mim? Seja muito bem-vindo ao nosso quadro semanal Catecismo em Casa. Eu sou Jaqueline Bastos, sou membro da Paróquia de Santana e nesse vídeo que nós retornamos aos nossos quadros semanais, nós vamos falar sobre a vocação. Qual é a nossa vocação? Qual é a sua vocação? Você em algum momento já se perguntou isso? Como descobrir a minha vocação? Em primeiro lugar, eu quero te convidar, se você não é inscrita nesse canal, se você não é inscrito, que você se inscreva agora, que você já bote aí a sua curtida no vídeo. No final do vídeo, se você não gostar, é só você ir lá e descurtir. Mas a curtida, a inscrição, o comentário, o compartilhamento ajudam o YouTube a perceber que esse conteúdo é relevante. E então, nós vamos falar sobre a vocação. Eu quero começar falando sobre o que o Catecismo da Igreja Católica, que é o documento oficial da Igreja, que é onde a gente precisa estudar, o que se fala sobre a vocação, para a gente conseguir falar da melhor maneira possível. Então nós vamos lá no parágrafo 1877 do Catecismo da Santa Igreja, que diz: a vocação da humanidade consiste em manifestar a imagem de Deus e ser transformada à imagem do Filho único do Pai. Esta vocação implica uma dimensão pessoal, pois cada um é chamado a entrar na bem-aventurança divina, mas concerne também ao conjunto da comunidade humana. E o que isso significa? Significa que você tem uma vocação pessoal, individual, já que você é único, você é único no coração de Deus, ninguém é igual a você, ninguém é igual a mim, e também dentro da comunidade, porque ninguém vive sozinho. Né? Lá quando São Tomé vem e reclama que não viu Jesus, por que São Tomé não viu Jesus? Porque ele estava longe da comunidade, ele estava distante da comunidade. Então o Senhor quer e nos ajuda a viver em comunidade para que possamos responder à nossa vocação. Seguindo aqui no 1878, escreve o seguinte: o caráter comunitário da vocação humana. Todos os homens são chamados ao mesmo fim, o próprio Deus. Existe certa semelhança entre a unidade das pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, e a fraternidade que os homens devem estabelecer entre si, na verdade e no amor. O amor ao próximo é inseparável do amor a Deus. Ou seja, a comunidade divina, a Santíssima Trindade, é o modelo máximo da nossa vocação. Sermos pessoas divinas, sermos imagem e semelhança de Deus, é amar o outro. Não existe alguém que vai ser santo, que vai ser perto de Deus, que vai buscar a santidade, que vai responder à sua vocação longe dos irmãos. E isso precisa ficar muito claro, porque quando a gente vai buscar a nossa vocação, a gente precisa entender como a gente vai viver isso na sociedade. Nem mesmo os padres do deserto, nem mesmo aqueles que vivem em clausura, vivem sozinhos. Eles vivem o chamado de Deus ali, naquele lugar, naquela missão, mas eles estão sempre em busca de ser mais perto de Deus e deixar o seu legado, a sua missão no mundo. Vocação vem de vocare, que vem de chamado. E a vocação, ela é uma resposta ao chamado de Deus. O primeiro chamado de todo cristão é o chamado à santidade. Nós todos somos chamados a sermos santos, e santos da melhor maneira possível. Dizer sim a Deus e fazer de tudo para que nós possamos cumprir com a vontade de Deus na nossa vida. Sendo assim, a igreja nos traz, a cada domingo desse mês de agosto, uma oportunidade de você conhecer uma vocação. No primeiro domingo de agosto foi o dia do padre, a vocação sacerdotal, ou seja, o homem que é chamado à santidade e responde a esse chamado sendo sacerdote, entregando o seu serviço para o reino, servindo a Deus como persona Christi. O padre é a pessoa de Cristo na terra. Ele que cuida das ovelhas como um pastor e ele que traz para nós a Eucaristia, o padre que celebra a Santa Missa, o padre que traz os sacramentos para a terra. Então, o homem padre, o homem que responde à sua vocação, ao seu chamado, responde como sacerdote, ele coloca todos os seus serviços, todos os seus dons, os seus talentos a serviço da comunidade através da vocação sacerdotal.
No segundo domingo do mês de agosto, a igreja nos traz a reflexão sobre a paternidade. E o que é a paternidade? É sobre ser pai, sobre ter uma família, sobre ser o chefe da família, sobre ser a cabeça de Cristo dentro da casa, dentro da instituição família. O pai é aquele que também ocupa o lugar de liderança da casa, de chefia, de proteção, de educação, o sacerdote do lar. No tempo em que o sacerdote se coloca a serviço para a comunidade, para a Santa Igreja, a serviço do reino, esse serviço da paternidade também é a serviço do reino, porém dentro da família, dentro do sacramento do matrimônio. Se o padre tem o sacramento da iniciação cristã, da Eucaristia, da unção dos enfermos, se ele vem trazer para nós essa possibilidade de termos Jesus conosco, o pai traz também essa missão de encaminhar os seus filhos, encaminhar a alma, de proteger a família, a esposa, os filhos, rumo ao céu. Então, o pai é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que dá a vida pelos seus filhos, que educa, que profetiza, que catequiza. Então, se você é pai, você está aqui, se você é pai, essa é a sua missão. Lembrando que a gente só cumpre a nossa vocação, a gente só responde a nossa vocação servindo. É impossível alguém cumprir a vocação sentado sem fazer nada. Deus nos convoca a responder ao seu chamado. O próprio Catecismo da Igreja também fala sobre isso. Tudo que a gente faz não é por nossa iniciativa própria, mas sempre uma resposta àquilo que Deus nos chama. E você, pai, então, vai trazer essa realidade, assumir essa missão dentro da sua casa. Terceiro domingo, a igreja nos convida a conhecer a vocação à vida religiosa. Algumas pessoas são chamadas a essa vocação de entregar a sua vida, doar os seus dons, a sua vida para o reino de Deus. Mulheres e homens que se entregam tudo que têm a Jesus. Respondem ao chamado sendo religiosos. Freis, monges, todos os celibatários, todos aqueles que entregaram a sua vida e consagraram a sua vida a Deus em uma congregação, em uma confraria, em uma comunidade, enfim, ele entregou a sua vida, ele colocou a sua vida à disposição do reino, e ele prega, e ele evangeliza, e ele vai pelo mundo afora. E aí a igreja é tão rica que ela tem várias comunidades, várias associações, Instituto Hesed, carmelitas, franciscanos, agostinianos, enfim, vai depender da vocação, da maneira como essa pessoa se vê identificada com certo carisma. E isso a gente pode falar depois com mais calma, mas hoje é importante que essa pessoa faz o discernimento para responder ao seu chamado. E ela tem o chamado de entregar a sua vida a Deus, e ela vai então ouvir a voz de Deus, fazer o discernimento para que ela possa responder da melhor maneira possível e escolher a congregação, a comunidade ao qual ela vai pertencer. E no quarto domingo, não menos importante, a igreja traz a vida do leigo, a vida do leigo, como eu, como você, que não é frei, que não é frade, que não é freira, nem é sacerdote, que tem uma vida normal, mas que precisa ser evangelizador. E em especial, a igreja traz a figura do catequista, aquele que não é um professor, mas é um evangelizador, e aquele que prepara as crianças para receber os sacramentos e se moldar, se formar na vida da igreja, na vida dos sacramentos, na vida católica. É muito importante a gente entender que todos somos chamados à vocação da santidade e todos precisamos fazer um discernimento para ouvir a voz de Deus, entender a sua vocação, responder à sua vocação da melhor maneira possível. Vai exigir de você que você silencie, que você busque ajuda para entender, para discernir qual é o chamado de Deus para você. Não é porque todo mundo na sua casa casou que você vai casar. Não é porque ninguém na sua casa foi freira, foi padre, alguma coisa assim, que você também não é. Isso não tem absolutamente nada a ver com
julgos hereditários. Na verdade, você precisa fazer como Samuel. Samuel que disse: fala, Senhor, que teu servo te escuta. E ali, então, o Senhor falou com Samuel e fez esse chamado. Se você for perceber, se você for fazer uma varredura por toda a Sagrada Escritura, desde Adão, todos os homens são chamados. Deus faz um chamado. E então, esse homem responde ao chamado do Senhor. E você, adulto, você jovem, você criança que esteja assistindo esse vídeo, saiba, o Senhor te chama. Comece a dizer então: fala, Senhor, que teu servo te escuta. Se você é mãe, se você é pai, se você já é casado, saiba, a sua vocação é responder ao matrimônio. Portanto, você tem os seus deveres, as suas respostas têm que ser as melhores dentro da sua casa. Se você sabe que você tem uma profissão, que você exerce aquela profissão, você precisa responder a Deus, você precisa ser santo dentro daquela profissão. Então, tudo que você fizer, se você sabe jogar futebol, se você gosta de vôlei, se você gosta de escrever, se você gosta de fazer vídeo como eu, tudo precisa ser uma resposta ao chamado de Deus. Se hoje eu estou aqui como uma evangelizadora, dentro até da minha estrutura como profissional, mas eu sou uma evangelizadora, eu estou respondendo ao chamado de Deus. Não fui eu que fui lá e tomei a iniciativa, foi uma resposta ao chamado de Deus e todos nós precisamos fazer isso dentro da comunidade. Então, busque uma pastoral para você responder ao seu chamado, se você já tem idade, se você já percebeu que você tem uma certa particularidade com alguma pastoral, se você gosta, por exemplo, de pastoral de rua, da crisma, seja lá o que for, busque isso, vá em busca, porque se você tem um certo apreço por essa pastoral, provavelmente tem uma voz que está te chamando, e essa voz pode ser a voz de Deus e você precisa discernir. Como você vai discernir? Rezando, conversando com o padre, indo até a pastoral. Você precisa colocar o pé nisso, responder a isso e perceber: é aqui o meu lugar? Se é aqui, eu vou ficar. Se não é aqui, eu vou continuar pedindo. Fala, Senhor, que teu servo te escuta. O que importa é que você não esqueça nunca que você veio ao mundo para ser santo. Você mãe, você pai, você tia, você avó, seja lá o que for. O seu chamado é individual. E o Senhor quer você santo. Então, que neste mês de agosto nós possamos responder à nossa vocação. Nós possamos atender o chamado de Deus para a vocação. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com quem vive se perguntando o que é, se você tinha dúvida. Partilha esse vídeo com as pessoas para que cada vez mais nós possamos responder a Deus e encontrarmos a nossa essência, a nossa identidade e assim possamos ser santos aqui na Terra. Um beijo no seu coração, não esqueça de compartilhar esse vídeo, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.